Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início aqui ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre números reais. E aí, lembra realmente quem são os números reais, quem são seus subconjuntos? Então fica comigo nessa aula que nós vamos ver inclusive propriedades interessantes sobre os números pares e os números ímpares. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos iniciar aqui falando sobre números reais, tá? E se você acha que ainda não está preparado para começar de cara com o curso de Cálculo 1, se você acha que tem alguma dificuldade básica, a gente também tem uma playlist que fala sobre pré-cálculo, exatamente. Eu trato lá das principais propriedades que você vai precisar, tanto para cálculo 1 como cálculo 2 e todos os cálculos aí que você vai cursar. Então, não deixa de assistir, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo, vai ser muito importante para você. Olha só. Então, aqui tem, né, eu coloquei aqui os números reais e de fato vou começar falando dos subconjuntos dos números reais. Então, o primeiro subconjunto que eu quero destacar são os números naturais, né, que eles começam a partir do 1, 2, 3 e assim por diante, né, sucessivamente. É um conjunto que foi criado a partir da necessidade da gente contar, né. Depois temos os números inteiros, que aí agora, além dos números naturais, a gente tem o zero e também tem os números negativos. E por que surgiu esse subconjunto? Bem, imagina, você pega alguma coisa de uma pessoa e você vai ficar devendo àquela pessoa. Então, para dar um significado a esse dever e colocar a quantidade, né, você pode colocar esse sinal de negativo. Também a gente sabe que a gente pode representar também temperaturas abaixo de zero, né, temperaturas negativas por conta disso. Beleza? E também um outro subconjunto que eu quero destacar agora inicialmente é o conjunto dos números racionais. Qualquer número racional ele é dado dessa maneira. P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. E uma obrigação é que esse número Q aqui, que está no denominador da fração, ele seja diferente de zero. Tá bom? Então, esses são os três primeiros conjuntos que a gente vai trabalhar. E vou destacar aqui para você dois subconjuntos dos números inteiros que são muito importantes, que são os números pares e os números ímpares. Então, esses dois subconjuntos, né, o subconjunto dos números pares, como é que são a cara dos números pares? Eles são sempre escritos dessa maneira, ó, 2 vezes k, onde k é um inteiro qualquer, tá certo? E os números ímpares, eles são dessa seguinte forma, 2k mais 1, onde k é um número inteiro, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que vai aparecer bastante aí para vocês, então é muito importante. Inclusive, vou provar aqui uma propriedade, né, que vale sobre os números pares. Olha só. Você tem o seguinte, ó, P é um número par, se somente se P ao quadrado é par. Né? Então você já diz, professor, primeira coisa, o que é isso que você está falando? Se somente se. Bem, aqui você tem da lógica proposicional, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma proposição aqui R, que seria P é um número par, e aí eu estou dizendo se somente se, que a gente representa por esse símbolo, uma outra proposição que eu vou chamar de Q, que é P2 é par. Tá? Então isso está dizendo para a gente o seguinte, ó, se P é um número par, então P ao quadrado também é par. E a recíproca também vale, ou seja, se P ao quadrado é um número par, então P é um número par, tá bom? É isso que quer dizer essa proposição. E, professor Adriano, como é que a gente justifica essa proposição? Justifica da seguinte maneira. Primeiro a gente assume, né, que P é um número par, e a partir disso a gente prova que P ao quadrado também é par. Certo? Então vamos aqui para a primeira parte, a gente representa assim, vou colocar assim, ó, tá? Que é supondo que P é um número par. Então, suponha que P é... Ficou parecendo pé aqui, né? Mas tudo bem. P é um número par.
Ora, se P é um número par, a gente já viu aqui, né, ó, que o conjunto dos números pares quer dizer que P ele é escrito como sendo 2 vezes K para algum K inteiro, né? Então, a gente viu pela definição dos números pares que P é igual a 2K para algum K pertencente aos inteiros. Tá? Pronto. Então agora vamos elevar ao quadrado. Daí, elevando ao quadrado, né, ambos os lados, P ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Só que lá no curso, né, se você não lembra, no nosso curso de pré-cálculo, a gente já viu que se eu tenho um produto que está elevado ao quadrado, cada termo fica elevado ao quadrado. Então isso aqui fica 2 ao quadrado, que é 4 vezes K ao quadrado. Mas isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever como sendo 2 vezes, ou seja, eu estou dividindo 4 como sendo 2 vezes 2. Então isso aqui vai ser 2 vezes 2K ao quadrado. Mas você concorda comigo que se K é um número inteiro, K ao quadrado continua dando um número inteiro, e 2 vezes K ao quadrado também é um número inteiro? Ou seja, então eu escrevo isso aqui como sendo 2 vezes um K barra, onde esse K barra é esse número inteiro, 2K ao quadrado. Né? Bem, ou seja, eu cheguei que P ao quadrado é escrito como 2 vezes um número inteiro. É justamente a definição dele ser um número par. Então a gente conclui que P ao quadrado também é um número K. Portanto, P ao quadrado também é par. Pronto. E aí a gente mostrou apenas um lado dessa proposição, ou seja, se P é um número par, então P ao quadrado também é um número par. Beleza. Professor, e como é que a gente mostra a volta? Bem, para a gente mostrar a volta, eu vou utilizar uma técnica que a gente chama de contrapositiva. Como assim, professor, contrapositiva? Olha só, seguindo lá aquela notação, a gente quer mostrar agora, né, ó, que Q implica R. Né? Ou seja, eu vou tomar como hipótese agora que P ao quadrado é par. E eu quero mostrar que P é um número par. Então, eu quero mostrar que Q implica R. Mas a lógica me diz que provar isso é equivalente a gente mostrar que não R implica em não Q. Vixe, professor, também não sei esses negócios de lógica não sei de nada. Ó, no nosso canal também a gente já tem um vídeo que a gente fala tudo sobre essa parte de lógica proposicional. Também vou deixar aí na descrição do vídeo. É um vídeo bem completo, você vai aprender, né, tudo sobre essa parte de lógica proposicional, se você achar que é necessário para você, e eu lhe digo sinceramente, vale a pena você assistir, porque tanto vai lhe ajudar nos cursos que você vai fazer, como eventualmente num concurso público que você, né, possa realizar também. Olha só, então essa é a estratégia que eu vou fazer. Em vez de eu mostrar que Q implica R, eu vou mostrar que não R implica em não Q. Esse não aqui significa a negativa de R. Aí olha só, quem é R aqui que eu estou falando, né? R é, P é um número par. Então eu negar que P é um número par, quer dizer que P é um número ímpar, né? Porque a gente tem uma dicotomia aqui. Qualquer número inteiro, né, ou ele é par, ou ele é ímpar. Então, se eu estou negando que ele é par, então é porque ele é ímpar. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Suponha que P é ímpar. E aí o nosso objetivo é chegar ao quê? Na negação de que P ao quadrado é par. Negar que P ao quadrado é par é dizer que P ao quadrado é ímpar. Tá? Então, se a gente conseguir isso, a gente vai provar isso aqui, que está aqui. E como isso é logicamente equivalente a essa primeira proposição, que é o de fato está lá, então a gente termina a prova dessa proposição aí. Beleza?
Então, olha só, suponha que P é ímpar. Bem, se P é ímpar, professor, então é porque ele é escrito dessa maneira, exatamente. Então, P é igual a 2K mais 1. Aí eu vou usar essa notação aqui já para você ir aprendendo. Ó. Um A, cortar, um V, na verdade, né, cortar duas vezes, quer dizer para algum, tá? Então, para algum K pertencente aos inteiros. Muito bem. Aí o que é que eu vou fazer? Ideia semelhante àquela anterior, vou elevar ao quadrado. Daí, a gente tem, ó, P ao quadrado é igual a 2K mais 1 ao quadrado. Quando a gente se depara com isso, né, isso é um produto notável, né? Ó, é o quadrado da soma, porque eu tenho uma soma elevada ao quadrado, então é o quadrado da soma. Professor, como é que eu resolvo isso? Basta a gente fazer, né? Ó, o quadrado do primeiro, ou seja, 2K ao quadrado vai ficar 4K ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2K, 4K, vezes 1, 4K. Mais 1 ao quadrado, que é 1. E agora, professor? Agora a gente vai fazer o seguinte, veja, a gente não quer mostrar, o objetivo que a gente quer é mostrar que P ao quadrado é ímpar, né? Então, eu tenho que mostrar ele como sendo 2 vezes um número inteiro mais 1. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar 2 em evidência aqui, nesses dois primeiros termos aqui, ó. Então, colocando 2 em evidência, vai ficar, ó, 4K ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui vai sobrar 2K ao quadrado. Mais 4K dividido por 2, 2K. Mais 1. Beleza, por quê? Porque, olha só, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Uma vez que se K é um número inteiro, K ao quadrado também é, né? Ou seja, todas essas operações aqui eu não saio dos números inteiros. Então, isso faz com que eu possa chamar isso aqui, ó, de um K barra, que é um novo número inteiro. Ou seja, eu estou chegando que P ao quadrado é 2 vezes K barra mais 1. Ora, mas isso aqui é justamente dizer que P ao quadrado é um número inteiro. Então eu cheguei na negativa de que, como isso é equivalente logicamente a isso, então a gente provou a nossa proposição, tá bom? Então qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Inclusive, né, aproveito para pedir aí que você possa curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas e ajudar a divulgar esse nosso projeto, tá bom? Então vamos aqui para o próximo passo da aula de hoje. Então, ó, uma definição também que é muito importante para vocês, que talvez você não lembre, que é o seguinte, ó, a fração P sobre Q, sendo P e Q números inteiros positivos, ela é dita irredutível quando os números P e Q forem primos entre si. Isto é, não tem fator comum diferente de 1. Você pode estar se perguntando, né? Professor, mas eu ainda não entendi. O que quer dizer não ter fator comum diferente de 1? Ó, por exemplo, se você pegar o 2 e o 4, o 2 e o 4, tem algum número que divide 2 e o 4 ao mesmo tempo sem ser o 1? Tem, o próprio 2, tá? Então, sempre que isso acontecer, eles não vão ser primos entre si. Só quando o único divisor for 1, tá bom? Então, alguns exemplos aqui que a gente já sabe, né? O 2 e o 3, óbvio que são números primos, né? O 3 e o 5, tá certo? Então, eles são primos entre si, porque o único divisor comum entre eles é o número 1, beleza? Guarda isso aqui que a gente vai precisar na próxima aula. Bem, aqui eu coloquei também alguns exemplos de números racionais. Pelo que a gente viu no começo da aula, a gente viu que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Então, todos os números naturais e inteiros também são racionais. Além disso, né, a gente tem as frações, e aí, como eu posso dividir uma fração, eu também tenho que os decimais, né, também são números racionais. Outros números que também são racionais são as dízimas periódicas, tá? E aí é até um exercício interessante, né? Você pega uma dízima periódica,
quem é a fração, né, irredutível que ele advém, né? Inclusive, a gente aprende isso aqui no ensino básico, mas se você não lembra, tá, e você quiser que eu grave um vídeo comentando como é que você transforma uma dízima periódica numa fração, deixa aí nos comentários que, caso seja seu desejo, você, né, ainda tem essa deficiência, eu vou gravar com o maior prazer, tá bom? Beleza. Então, ó, só que aí o que é que acontece? Quando você pegar o número π, ele é uma dízima não periódica, tá? Como assim, professor? O π não é uma dízima periódica? É, pessoal, realmente é triste, mas eu tenho que lhe dizer que π não é 3,14, tá? Então, a gente vive... Mas, professor, eu aprendi minha vida toda que π era 3,14. A gente usa isso para base de cálculo, mas, de fato, o π é um número que é uma dízima não periódica, tá certo? E aí ela não vai se encaixar em nenhum desses conjuntos que a gente viu anteriormente. E aí é onde entra o conjunto dos números irracionais. E aí esses irracionais é o conjunto de todos os números que não são racionais. Então, os irracionais você pega para ser justamente os reais menos os racionais. Essa notação eu nunca vi, professor, para tirar conjunto. Bem, eu estou colocando de propósito que é para você ver. Isso aqui está dizendo que eu estou pegando os reais, tirando os racionais, tá? Mas você deve estar habituado mais com essa notação aqui, ó. Né? Os racionais menos o conjunto dos... Os reais menos o conjunto dos racionais. Beleza? Pronto. Então, aqui vão entrar as dízimas não periódicas, as raízes que não são, né, que não tem raiz quadrada, por exemplo. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, e aí sucessivamente, tá? Inclusive, olha só, você saberia provar que raiz de 2, de fato, não é um número racional? Então, ó, fica atento aí que no próximo vídeo a gente vai provar que raiz de 2 não é um número racional, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.